Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é os efeitos dos pensamentos em nós e nos outros. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa colocar na prática no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então hoje vamos falar dos efeitos dos pensamentos em nós e nos outros. Nós sempre enxergamos através da nossa visão interior. Como assim que nós enxergamos com os nossos olhos de dentro? O conhecimento que nós temos interiormente faz julgamentos do que está do lado de fora. Então, normalmente, tomando como referência pelo que nós sentimos, nós avaliamos e medimos como os outros se sentem. No nosso modo de agir com as outras pessoas, supomos que elas já possuem os meios e que vão conseguir realizar algumas ações que nós esperamos delas. Então, pelo conhecimento que nós temos, nós corremos o risco de supor que as outras pessoas sentem e são capazes de fazer. E quando elas não agem conforme nós havíamos imaginado, costumamos nos frustrar, costumamos nos iludir. Daí a importância de nós vigiarmos a nossa consciência, para que nesses momentos não sejamos contagiados pelo mal. Agora, quando a nossa mente mentaliza sombras, nós passamos a enxergar sombras por toda a parte. Se achamos que uma outra pessoa, por exemplo, está bem vestida, o pensamento que pode vir à nossa mente é de vaidade. Mas não conhecemos interiormente a outra pessoa e nem as necessidades que ela tem de se vestir bem. Pode ser que ela tenha tido uma educação desde criança que se vestir bem é um respeito com relação às outras pessoas. Ou pode estar se vestindo bem por questões de trabalho. E quando nós descobrimos os motivos, nós começamos a mudar o conceito que tínhamos com relação à pessoa. Agora, se alguém sabe cuidar das suas finanças e sabe aproveitar das suas oportunidades com essas finanças, nós podemos até ficar desconfiados e pensando que a pessoa adquiriu as coisas de forma indevida. E aí, quando nós conhecemos melhor a pessoa e vemos que ela tem um controle sobre suas finanças e faz as suas economias, nós vamos passando a ver a pessoa de um outro prisma, de um outro ponto de vista. Então eu, por exemplo, conheci um casal na faixa de uns 30 anos de idade que gostavam de viajar e faziam as viagens com uma certa frequência. E um dia ele explicou que para fazer cada viagem eles faziam uma economia o ano todo, planejando quanto custaria a viagem, quanto que eles iriam gastar na viagem, quanto deveriam guardar, quanto podiam gastar e quanto não podiam gastar. E cada vez que eles pensavam em comprar algo diferente, ambos decidiam juntos que se aquilo era realmente necessário ou não, pensando sempre na viagem. E se precisassem gastar nessa coisa, eles economizavam em uma outra coisa para poder compensar esse gasto. Então assim eles conseguiam fazer as viagens que eles tinham programado. Então assim, conforme nós vamos conhecendo melhor a pessoa, depois nós ficamos até admirados por toda aquela disciplina e aquela desconfiança que nós tínhamos desaparece. E quando nós vemos alguém se defendendo de forma justa e respeitosa, sendo até enérgica, utilizando da energia apropriada para aquele momento, o pensamento que pode vir até nós é que a pessoa é intratável.
Mas se depois nós deixamos as nossas emoções se acalmarem, percebemos que a pessoa estava certa. Mas em um primeiro momento, podemos pensar coisas de um padrão inferior. Então, quando a nossa mente mentaliza sombras e temos, por exemplo, sofrimentos na vida, desperta em nós o pensamento, a aversão. E dificilmente as virtudes, elas são vistas por nós nessas situações. E conforme nós vamos tendo um entendimento melhor da vida, percebemos que o sofrimento estava presente para nós aprendermos algo. E com o tempo, os nossos sofrimentos vão deixando de ser vistos por nós com aversão, passando a ser vistos como oportunidades de crescimento. Agora, se nós conseguimos ver com facilidade o mal, ou conseguimos ver com facilidade os males, é porque o modo de como nós interpretamos o mundo de fora está sendo feito com o olhar de dentro. Então podemos procurar vigiar cada vez mais, não os outros, mas a nós mesmos. E principalmente quando nós somos envolvidos em pensamentos de inveja, de ciúmes, de suspeita, de maledicência. Então existem muitas situações em que nós não conhecemos todo o cenário, nós não conhecemos o entrelaçamento entre os vários acontecimentos, ou a conexão que existe entre todos esses acontecimentos. E nesses casos, é melhor nós silenciarmos, porque cada um de nós que estamos caminhando nessa jornada, cada um de nós vamos observar no caminho, ou até na outra pessoa que está caminhando, segundo o entendimento que nós temos dentro de nós, tendo uma visão mais clara ou uma visão mais escura da situação, de acordo com os nossos conteúdos interiores. Então, inclusive, existem até algumas situações que nós não prestamos atenção, porém são importantes de serem vigiados em nós. Há alguns tipos de roubo que não estão listados nas leis humanas, porém eles fazem parte das leis divinas, fazem parte das leis naturais. Por exemplo, o roubo de tempo das pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, quando tem uma pessoa trabalhando e nós vamos, por exemplo, bater papo sem necessidade naquele momento, nós estamos atrapalhando a pessoa, nós estamos roubando o tempo da pessoa que está realizando um trabalho. E quando nós interrompemos a outra pessoa para ela retomar o trabalho de novo, ela vai precisar lembrar aonde ela tinha parado para poder continuar. Então, roubo de tempo é uma coisa também que nós podemos começar a vigiar em nós, se nós roubamos o tempo de uma outra pessoa que está trabalhando. E existe também o roubo da tranquilidade do outro. Quando a outra pessoa, por exemplo, está ou repousando, ou está meditando, ou refletindo, e nós vamos até lá para tirar a tranquilidade da pessoa. Então a gente está roubando a tranquilidade da outra pessoa. Existe também o roubo de confiança da outra pessoa, onde algo que nós falamos ou algo que nós fazemos faz com que a pessoa perca a confiança em nós. Existem também as situações de invasões nos interesses e espaços dos outros, quando nós queremos ocupar os lugares dos outros indevidamente, ou queremos invadir os espaços dos outros sem a devida autorização. Uma outra coisa também é a questão de nós tirarmos a alegria ou a esperança das outras pessoas. Quando nós, por exemplo, jogamos um balde de água fria, quando uma pessoa está expondo algo que a deixa com alegria ou a deixa esperançosa, nós chegamos lá e jogamos um balde de água, esfriamos os ânimos. Tudo isso que eu comentei, eu já fiz todos eles. E agora eu venho me vigiando para evitar repetir no erro. Só que eu não fiz uma vez só, eu fiz já várias vezes. Mas agora, procurando me vigiar cada vez mais, tenho diminuído bastante nesses erros. Não significa que eu ainda não escorrego. Eu escorrego sim. E quando eu escorrego é feio, porque agora eu tenho conhecimento e a minha responsabilidade é maior.
Então, se nós nos identificamos com algum caso desses que eu comentei, que nós possamos nos analisar para ver onde podem estar ocultas a intriga, a calúnia, a crueldade, a má-fé, que sutilmente nós envolvemos também as outras pessoas. Então, esses são alguns dos efeitos dos pensamentos que ocorrem em nós e também nas outras pessoas. E procuremos também verificar a dimensão da preguiça ou da ociosidade em nós, de onde surgem os maus pensamentos. Então, quando nós estamos na preguiça ou na ociosidade, fica sobrando espaço para pensar em coisas ruins. Então, passemos a nos ocupar com atividades edificantes e atividades úteis, porque quando nós fazemos algo, ou temos com o que repartir com a outra pessoa, ou compartilhar com a outra pessoa. Então, se nós não fizermos nada, nós não temos o que compartilhar com a outra pessoa. Bom, nós contamos ou nós esperamos que algum dia haja fraternidade no planeta todo, sem que haja imposição, sem que haja conflitos. Então nós esperamos viver em um mundo onde não haja mais rixas entre as classes sociais. E esperamos que todos nós sejamos verdadeiramente irmãos, seres verdadeiramente humanos. Que nós vivamos em um ambiente mais harmônico. Porque nós também sentimos dor no coração quando vemos muito desperdício de um lado e muita falta de outro lado. Nós gostaríamos que não houvesse mais essa carência no mundo. Mas para que essas coisas aconteçam, não esperemos que os outros tomem a iniciativa. Comecemos nós a criar esse mundo a partir dos nossos pensamentos e das nossas ações, para que todos possam trabalhar no bem, todos nós possamos trabalhar no bem, de forma que tenhamos o que repartir com aqueles que tiverem necessidade. Então é importante nós começarmos a construirmos. Então, antes de nós realizarmos algo, normalmente nós pensamos, nós imaginamos. Por exemplo, Sócrates e os discípulos, no livro A República de Platão. Então, Platão escreveu esse livro chamado A República, onde ele descreve a conversa entre Sócrates e os discípulos. Então, eles discutem como deveriam ser as leis e como que os cidadãos deveriam se comportar em uma cidade ideal. Então, eles ficam trocando várias ideias, ficam refletindo sobre essas várias ideias. E assim, Sócrates nos ensina para que as coisas se materializem, é necessário primeiro nós criarmos o que nós queremos no mundo das ideias, através dos nossos pensamentos. Por isso a importância dos nossos pensamentos. O que nós pensamos, nós materializamos. Então somos nós quem construímos a realidade através dos nossos pensamentos. Então essa foi a ideia de Sócrates, a ideia que Sócrates trouxe há muito tempo atrás. Mas também nós temos um experimento que vocês podem até pesquisar na internet, no YouTube, buscando por experimento da dupla fenda ou experiência da dupla fenda. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é do Dr. Quantum, que é um desenho animado muito bem feito. E esse desenho animado ele está dentro de um documentário chamado Quem Somos Nós. Também é um outro documentário que está na internet, no YouTube, e vale a pena assistir. Chama Quem Somos Nós. Então, nesse experimento da dupla fenda, é demonstrado como que as ondas e as partículas reagem quando não tem ninguém observando. E depois eles fazem esse mesmo experimento quando existe algum observador. E quando existe um observador, ele influencia nos resultados, simplesmente por observar. Então eles simulam uma condição de ondas e partículas circulando, quando não tem ninguém observando, e uma outra situação, esse mesmo cenário, com alguém observando.
e eles percebem que quando tem alguém observando, só pela simples observação ele influencia nos resultados. Então é uma questão que vale a pena pesquisar na internet e ver esses experimentos. Lembrando que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações servem de modelo para todas as pessoas que nos observam. E todos os dias nós sofremos influência de alguém também na construção do nosso caminho. Então, assim como nós influenciamos os outros através das nossas palavras, pensamentos, atitudes e ações, os outros também nos influenciam. E como nós recebemos conforme o que nós estamos atraindo, nós colhemos o que nós estamos plantando. Então é importante que nós saibamos oferecer o melhor de nós para que possamos receber o melhor dos outros também. E todos os nossos pensamentos atuam nas mentes das outras pessoas que estão sintonizadas e vinculadas conosco. Então isso já foi comprovado em vários experimentos realizados pela física, mais especificamente o pessoal que atua na física quântica. Então existe um livro chamado O Médico Quântico, onde aqui ele traz um experimento que comprova que o pensamento de uma pessoa ele pode influenciar na outra pessoa, desde que as duas pessoas estejam vinculadas de alguma forma, desde que as duas pessoas estejam sintonizadas de alguma forma. Então por isso a importância de nós procurarmos cada vez mais sintonizarmos energias superiores. Porque quando nós sintonizamos energias inferiores, são aquelas energias que nós vamos fazer essa troca de transmissão e recepção de energias. Lembrando que todas as palavras que nós emitimos disparam alguns gatilhos mentais nas pessoas que nos ouvem. Então, para que nós possamos ter uma ideia de como funcionam esses gatilhos mentais, quando alguém conversa conosco, nós vamos lembrando de coisas e tendo sensações das coisas, vamos tendo um sentimento associado às coisas que as outras pessoas estão falando. Justamente quando as pessoas emitem palavras, falam coisas, disparamos em nós alguns gatilhos que isso nos remetem a algumas sensações, a alguns sentimentos. Então, da mesma forma, quando nós falamos, as outras pessoas se lembram de coisas e sentem coisas também. Então, todas as nossas ações servem de modelo para as pessoas que nos cercam. Então, por mais que nós tentemos nos isolar, sempre seremos uma peça pertencentes desse universo. Todos nós somos uma equipe, trabalhando em forma de interdependência na construção do futuro. Por exemplo, um carro, para andar com conforto e também com segurança, precisa das 4 rodas. Se tiver faltando uma das rodas, já não vai prover esse conforto e muito menos a segurança do carro. E similarmente, quando nós somos essa peça que falta, quando nós não atuamos com a nossa função, nós vamos provocar um desequilíbrio no universo. Então é importante nós participarmos com a nossa parcela, mesmo que nós achemos que ela seja pequena nesse contexto. Então notemos também um outro exemplo, que para fazer um bolo, basta colocar um pouco de fermento, que vai levedar toda a massa do bolo. Então façamos o que cabe a cada um de nós, mesmo achando que é um pouquinho, mas nós vamos ter resultados similares ao do fermento. Nós não sabemos qual vai ser o alcance e qual a profundidade que iremos atingir com as nossas ações, pois ainda nós não temos ideia da falta que o nosso trabalho faz no contexto geral. Mas nós sabemos que cada vez mais é necessário que nós atuemos do bem, que nós façamos a nossa parte, que nós contribuamos com a nossa parcela na construção de um mundo melhor. Então nós estamos falando de fermento.
Então, fermento é uma substância que ela ativa outras substâncias. E podemos nos comparar com o fermento, influenciando a vida de outras pessoas. Então, todos nós vivemos em sociedade. E assim como nós produzimos milhares de pensamentos que atuam sobre os outros, nós também recebemos essa energia mental dos pensamentos das outras pessoas. Os raios emitidos pelos nossos pensamentos se entrelaçam e se entrosam com os raios de mesma frequência. Essas energias pesam na harmonia do mundo, tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com os nossos padrões de pensamento. Então, quando nós falamos algo, podemos estar influenciando quem nos ouve. Então, todas as vezes em que nós não formos sinceros, pode ocorrer da outra pessoa também atuar da mesma forma conosco. E os modos de como nós agimos e os costumes que nós temos vão gerar ações e costumes similares, principalmente naquelas pessoas que se espelham em nós. Então, quando pessoas convivem juntas por algum tempo, uns começam a pensar e se comportarem como os outros. Então, tem algumas ações, tem algumas formas de pensar dessas pessoas que convivem juntas que são parecidas ou são iguais, justamente por um influenciar no outro. Então, as nossas atitudes e as nossas ações podem produzir atitudes e ações de mesmo teor nas pessoas que nos observam. Então, por isso a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão provocar ações e vão ter efeitos tanto em nós quanto nos outros. Então, o único meio de tomar ações para edificar os nossos caminhos e os caminhos dos outros que nos observam é através da prática do bem, o máximo que pudermos. E como nós fazemos isso? Nós precisamos tomar a decisão de estabelecer atitudes mais nobres e fazer com que essas atitudes se tornem hábitos na nossa vida. Então, para que se tornem hábitos, é necessário que nós façamos pouquinho em pouquinho, mudemos um pouquinho do nosso hábito, porque se nós tentarmos mudar muito, não vamos conseguir realizar por muito tempo. Então, que possamos fazer essa mudança de hábito pouco a pouco. E depois disso, é importante nós vigiarmos as nossas expressões e também as nossas palavras, que nós utilizamos para influenciar a nossa vida e também o mundo que nos cerca. A Darlene Gonzaga escreveu: mas eu gosto de me isolar um pouco. É bacana pelo comentário aí, Darlene. O fato do isolamento é interessante. Quando nós nos isolamos para refletir, isso é bastante interessante, é bastante importante que nós tenhamos esse momento só nosso. Mas quando nós queremos nos isolar por muito tempo, não queremos ver ninguém por muito tempo, aí pode ser um problema. Porque mesmo que nós estejamos isolados, as nossas energias mentais vão continuar sendo transmitidas e nós também vamos assimilar essas energias de mesmo teor. Então, por isso a importância de nós vigiarmos o que nós estamos pensando quando nós ficamos isolados. Então, ficar isolados é bastante benéfico se nós nos isolamos para refletir, para pensar, para meditar. Isso é importante e faz parte também na nossa vida. Nós temos o nosso tempo, um tempo só para nós. O que não é saudável é ficarmos muito tempo isolados. Ok, Darlene? Então, todos os nossos gestos, que até parecem insignificantes, são vistos pelas outras pessoas e até gera nelas algumas resoluções baseadas nos nossos gestos que nós achávamos insignificantes. Então, algumas frases que nós pronunciamos, mesmo aquelas que aparentemente não têm valor, podem definir grandes acontecimentos. Então, às vezes, coisas que nós não damos muita atenção quando nós falamos, alguns gestos que nós fazemos, não damos muita atenção, podem influenciar muito a outra pessoa que está percebendo. Então,
todos os dias nós emitimos sugestões para o bem ou para o mal, ou ambos. Então, quais os caminhos que as nossas atitudes estão indicando para as outras pessoas? Então é importante nós pararmos para refletir se estamos indicando caminhos para o bem ou caminhos para o mal, mesmo com aquelas atitudes pequenininhas que nós não damos muita atenção. Então nós não temos a ideia da extensão da nossa influência. Assim como quando nós jogamos uma pedra na água, nós não sabemos até onde as ondas geradas por essa pedra podem chegar. Da mesma forma, nós não temos ideia da extensão da nossa influência. Então, por isso que os mínimos detalhes também devem ser analisados. Então, é uma questão de vigiar constantemente. Então, tenhamos a certeza que a vida é um fluxo e também é um refluxo. Então, todas as energias que nós exteriorizamos hoje voltarão para nós amanhã, voltarão para nós algum dia, em algum momento. Será que nós conhecemos alguém que passou pela vida e não fez mal a ninguém, mas também não fez o bem para ninguém? Bom, nós, por exemplo, podemos encontrar algumas obras escritas que possuem até várias páginas, mas que o conteúdo traz palavras vazias de pensamento construtivo. Então eu também, pessoalmente, conheço uma pessoa que me disse que já escreveu várias páginas de conteúdo útil, mas deixou engavetado. Felizmente ele percebeu e ele começou a publicar. Então é similar também quando uma pessoa armazena uma grande fortuna, mas deixa guardada nos cofres sem utilidade para ninguém. E que nós possamos passar a nossa vida procurando não fazer mal às pessoas, mas principalmente procurando fazer o bem, porque as menores coisas voltadas para o bem trazem como consequências fins edificantes. Que todos nós possamos refletir sobre os nossos projetos, sobre as nossas experiências, sobre as nossas pesquisas, se eles se destinam a algo que nos fará crescer como pessoa, que possa nos edificar de forma justa e necessária e também ajustar ou ajudar as outras pessoas através da nossa própria edificação. Nós contribuímos crescendo moralmente e espiritualmente e emitimos assim pensamentos de teor mais elevado, auxiliando as pessoas que nós vemos que precisam de ajuda, e nós também vamos assimilando como retorno essas energias de mais alta frequência, de mais alta moral. E assim nós vamos crescendo gradativamente, vamos crescendo moralmente e espiritualmente. Só que tudo isso é uma questão de tempo, não acontece da noite para o dia, como eu costumo repetir aqui, né? Ele tem uma fase, tudo isso é gradativo, é gradual, tá ok? Então por isso que é importante nós vigiarmos cada vez mais o que nós estamos pensando, porque os nossos pensamentos se transformam em sentimentos e os nossos sentimentos se transformam em ações. Então, quanto mais elevados os nossos pensamentos, mais elevados os nossos sentimentos e as nossas ações. Lembrando que nós não ficamos restritos apenas a nós. Cada vez que nós pensamos, nós influenciamos os outros que vão receber essa energia e os outros também vão nos influenciar. Então, só para comentar, eu comentei sobre esse livro, O Médico Quântico, que ele fala sobre a constatação através desse experimento que eles fizeram, analisando pessoas. Então, qual experimento que eles fizeram? Colocaram duas pessoas meditando e interagindo entre si, mas sem conversarem. Os dois próximos um do outro e os dois meditando. Depois eles foram colocadas em salas separadas. Foram colocadas em salas separadas, fechadas por uma gaiola de Faraday. Então essa gaiola de Faraday não permite a entrada de ondas eletromagnéticas. Cada uma das pessoas fica isolada das ondas eletromagnéticas. Então, colocaram aparelhos de eletroencefalograma neles. Então ficaram totalmente isolados, onde os dois não estavam mais se vendo.
Só que em uma das pessoas se pegou flash e começou a piscar flashes nessa pessoa. E conforme os flashes piscavam, o eletroencefalograma detectava a atividade no cérebro e indicava que havia variação no eletroencefalograma. Então uma coisa interessante é que na pessoa que estava na outra sala, totalmente isolada, não sabia o que estava acontecendo nessa sala, ela estava tendo a mesma reação. No mesmo momento que uma pessoa estava recebendo flashes de luz, ela reagia através do eletroencefalograma, e a outra pessoa que estava isolada na outra sala, sem ver os flashes de luz, também identificava o mesmo efeito no eletroencefalograma, demonstrando que nós conseguimos telepaticamente, através das energias mentais, ter a comunicação uns com os outros. Por isso que quando nós fazemos oração para uma outra pessoa que está precisando de ajuda, ela também vai receber essas boas energias. Então é uma coisa importante para que nós possamos lembrar, para que nós possamos refletir na nossa vida. Então tudo que nós pensamos reflete na outra pessoa com quem nós temos afinidade de frequência, ou numa outra pessoa com quem nós temos uma certa convivência. Então nós influenciamos os outros e os outros nos influenciam através dos pensamentos. Que possamos cada vez mais elevar os nossos pensamentos, buscarmos pensamentos cada vez mais elevados, e para conseguirmos isso, nós podemos fazer através das ações, através das práticas no bem, realizando o bem às outras pessoas, o máximo que nós pudermos. Quanto mais ações boas nós realizamos, melhor os nossos pensamentos, melhor as energias que nós transmitimos e melhor as energias que nós recebemos. Minha mãe escreveu aqui: a palavra pode construir ou pode destruir. Quando não somos vigilantes na palavra, podemos ferir e ganhar um inimigo pelo resto de nossas vidas. Na dúvida, pensemos em silêncio. Comumente, falamos em demasia. Se nós falássemos menos, ouvíssemos mais, aprenderíamos melhor. Então isso é o que a minha mãe escreveu aqui. Obrigado pelo comentário, mãe. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática do seu dia a dia. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, e também para eu saber se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo dessa live, no conteúdo desse vídeo. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo deste vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar também a outras pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a você que está me assistindo. E até a minha próxima live, ou até meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. E espero te ver nessas lives. Maria Ivanice escreveu: foi muito maravilhoso. Temos que ouvir sempre palavras assim para melhorar cada dia mais. Obrigado. Obrigado a você, Maria Ivanice. Então, obrigado a todos, gratidão a todas vocês, a todos vocês que estão me acompanhando aqui na live. Muito obrigado. Boa noite para vocês.